Amém? Posso ler? Romanos 3, versículo 24 ao 26. Palavras do apóstolo Paulo, à igreja de Roma. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine por meio da Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, mais uma vez nessa manhã de domingo, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos entender, aplicar e viver a partir daquilo que cremos, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor fale conosco nesta manhã e que o Senhor seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos dar sequência na série de exposição que temos feito na nossa igreja. Temos feito as doutrinas da graça, conhecido também como os 5 pontos do calvinismo. Já falamos, esse é o terceiro sermão, já falamos sobre a depravação do homem, que o homem é totalmente corrupto, e vimos isso em próprio Romanos capítulo 3, onde todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Na semana passada falamos de que todos mereciam o inferno, todos eram réus, mas Deus, Pai, na sua misericórdia, tira alguns desse caminho. Falamos sobre a eleição. Deus, sendo misericordioso em resgatar alguns, porque não havia um justo sequer. Todos nós merecíamos o inferno, e Deus, salvar, escolher, eleger, mostra a sua misericórdia. Deus é misericordioso conosco, porque Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. Então meditamos sobre a eleição na semana passada, e hoje nós iremos meditar no terceiro ponto, que é a expiação limitada, ou seja, a doutrina da redenção. Nós caímos, o Deus Pai escolhe e o Filho vem pagar o preço. Hoje nós iremos falar sobre o papel do Filho na nossa salvação. A doutrina das doutrinas da graça, a doutrina da graça é sobre a nossa salvação e como Deus age, como a Trindade age em nos salvar. Isso é maravilhoso, porque tem implicações para o nosso dia a dia, de como nós entendemos o Evangelho. Então hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre a expiação, por quem Jesus morreu. Já sabemos que o Pai escolhe e agora o Filho vem salvar por meio da doutrina da redenção, que é a expiação limitada. Nós estamos cientes, meus irmãos, de que há diferentes teorias relacionadas à doutrina da redenção. Todos os crentes, verdadeiros e legítimos, se sustentam e dizem e afirmam que Cristo morreu para salvar os seus pecados. Que Cristo de fato morreu para que eles tivessem salvação. E nós não discordamos disso. Todos é um ponto pacífico e unânime sobre os crentes. A expiação limitada é onde nós vamos nos diferenciar desses irmãos, é para quem esse sacrifício foi aplicado. Alguns vão dizer que esse sacrifício deu a possibilidade para que todos os homens do planeta Terra se salvem. E a escolha dessa salvação vai partir, obviamente, do indivíduo. E é disso que nós nos diferenciamos, nos distanciamos e entendemos que Cristo morreu exatamente por aqueles a quem o Pai deu a Ele. Nós temos vários versículos sobre isso. Então nós vamos tratar hoje a doutrina da redenção, sobre por quem Cristo morreu. E antes, meus irmãos, de nós entrarmos propriamente dito no texto, eu queria dizer 2 pontos aqui, como eu fiz na semana passada, sobre a eleição. Eu queria dizer para vocês aqui 2 pontos do que a expiação, a doutrina da redenção, não significa. Eu acho que é importante nós termos isso em mente, para que possa limpar a nossa mente, caso algumas dúvidas apareçam. Eu acho que é importante nós pensarmos nisso para que possamos caminhar todos no mesmo ponto. Primeiro ponto, a obra da redenção de Cristo, a obra de Cristo, a sua morte, não significa que Deus não tinha poder o suficiente para salvar o mundo inteiro. As pessoas pegam a expiação limitada e vão dizer, Cristo morreu só por alguns, porque talvez era limitado realmente. Quando nós tratamos sobre expiação, sobre o sangue de Cristo, sobre a obra da redenção, nós não estamos falando do valor do sangue, nós não estamos falando do poder do sangue, nós estamos falando da aplicabilidade desse sangue, para quem de fato esse sangue foi comprado, que de fato Cristo fez na cruz. Então,
não é sobre o valor, mas sim sobre quem foi aplicado, é sobre a extensão dessa obra da cruz. O sangue de Cristo, meus irmãos, é valioso o suficiente para salvar 100 mil do planeta Terra se fosse necessário, mas Ele não fez. É isso que nós precisamos entender. E isso então nos leva ao segundo ponto, do que não significa expiação. Diante disso a gente vai falar assim, mas então Jesus, Deus, faz acepção de pessoas. Não, Cristo, a Trindade, não faz acepção de pessoas. Porque o que é a definição de acepção de pessoas? Quando você tem um grupo, e você tem aquele grupo, geralmente com suas características bem semelhantes entre eles, e aquele grupo não aceita pessoas diferentes delas no seu grupo. Então, trazendo para o lado aqui os gordinhos, nós temos um grupo dos plus sizes, e a gente não tolera os magros no nosso grupo. Isso é acepção de pessoas. Ou você tem os ricos que não toleram os pobres, ou você tem os pobres que não deixam os ricos entrarem. Isso é acepção de pessoas. E a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no que diz respeito à salvação, não há acepção de pessoas, porque Ele salva pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não há nenhum grupo nesse sentido que não seja contemplado pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. Então, não, Deus não faz acepção de pessoas. Então, prestem atenção, a expiação, assim como a eleição, não é sobre todos sem exceção, são todos sem distinção. Todos, absolutamente todos, sim, são salvos pelo sangue de Cristo, mas não são todos sem exceção. E nós vamos ver como isso acontece. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Romanos capítulo 3, vamos entender um pouco da história e do que de fato é essa doutrina tão maravilhosa do sangue de Jesus, ainda mais em um domingo tão glorioso como esse de ser. No versículo, nós estamos em Romanos 3, veja no versículo 23, para darmos o contexto, olha o que ele vai dizer, Paulo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos disso, não é justo. Todos pecaram, nós suprimimos a glória de Deus. Todos mereciam o inferno. Mas olha o versículo 24 logo em seguida. Ainda assim, mesmo todos pecando, sendo réus, nós somos justificados. Nos tornamos justos diante de Deus gratuitamente por sua graça. E sabe o que já é interessante aqui? Porque quando nós olhamos para o evangelicalês do Brasil, muitos não querem isso. Eles pegam esse versículo, eles não querem isso, porque quando os homens falam de justiça, que é o que o texto vai dizer, que nós nos tornamos justos, sempre terá um mérito envolvido. Sempre terá um mérito envolvido. Quando nós falamos de justiça, o mérito sempre precisará estar em jogo. E as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de merecer as coisas. As pessoas gostam de contribuir às coisas. Então essa ideia de uma justiça que te é dada, onde você não precisa fazer absolutamente nada, e você sim se torna justo diante de Deus gratuitamente, sou estranho à nossa natureza. E as pessoas têm um problema muito sério, porque elas querem o tempo todo mostrar que elas conseguem. E daí o que elas fazem? Elas vão para o Evangelho, onde vai dizer, você precisa fazer, você precisa dar, você precisa contribuir, você precisa se esforçar, porque essa ideia de que nós somos justos, uma justiça que nos é dada como um presente gratuitamente, sou estranho, a gente gosta de merecer. E a grande ideia que se tem por trás disso é, nossa, mas isso é bom demais para ser verdade. Como que pode eu ir para o céu? Pelos méritos de alguém eu não preciso fazer absolutamente nada para ir para o céu? Isso sou estranho, pessoal fala, não. Onde está a pegadinha? Onde está a câmera? Isso é bom demais para ser verdade. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu preciso fazer por merecer. Eu não quero ficar em dívida com Deus. E daí esses homens e essas mulheres vão atrás de um evangelho, de uma religião meritória, atrás do legalismo, atrás de você fazer coisas, se esforçar por coisas, contribuir com coisas, para que daí sim você possa ter direito a dizer para Deus, eu consegui, eu fiz. Você até fez a sua parte, mas eu tive que fazer a minha. Mas veja que isso que Paulo já está dizendo aqui, no versículo 23, vocês pecaram. Vocês carecem da glória de Deus, vocês suprimiram a glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Todos se extragaram e se fizeram inúteis. Mas fomos justificados gratuitamente por meio de sua graça. Isso é maravilhoso. Uma justiça gratuita, completa, que é aplicada em nós. E isso só é possível por meio do sangue de Cristo. É isso que ele vai dizer. Mas então, meus irmãos, a pergunta que fica para nós:
Por que Cristo precisou morrer? Por que quando o homem pecou, por que quando a humanidade caiu, Deus simplesmente não chegou e disse assim: eu te perdoo, está tudo bem, nada de cruz sangrenta, eu amo vocês, está tranquilo, não se preocupem. Por que Cristo precisou morrer? Por que Cristo precisou sofrer o tanto que Ele sofreu? Isso acontece, meus irmãos, justamente o que esse texto ele vai nos explicar. Porque a justiça precisava ser satisfeita. O salário do pecado é a morte. Nós falávamos essa semana no grupo de homens, né? E eu comentei um pouco sobre isso. Acho que foi no grupo de homens. Nós temos a ideia, pensando aqui para nós civis. Você tem diante de um tribunal um assassino, e esse assassino está diante do tribunal, ele é réu, ele é culpado, e ele tem um juiz diante dele. E se esse juiz vira para ele e diz assim: olha, está tudo bem, fique tranquilo, vai para sua casa, descanse, vai passear com a sua família, eu te perdoo. Esse juiz seria justo se ele absolvesse aquele réu? Mais uma vez, nem na nossa lei natural isso funciona. Nós dizeríamos: esse juiz é um corrupto, ele é injusto. Quando o juiz é bom? Quando ele pega aquele réu e o pune por isso. Quando ele é preso, quando de fato ele é excluído da sociedade. Isso é justiça. E é exatamente o que precisava acontecer. Nós pecamos contra um Deus infinito, um Deus santo, um Deus eterno, que não convive com o pecado. E algo precisa ser feito, algo precisa ser pago. O salário do pecado é a morte, e alguém precisa pagar isso. E eu e você não teríamos condições algumas de pagar essa dívida. Já falamos sobre isso na aula de doutrina da depravação. Não haveria possibilidade alguma de nós nos chegarmos diante de Deus e dizer: eu consigo te pagar, porque pecamos contra um Deus eterno e merecíamos uma punição eterna. Mas a porta do tribunal se abre e entra o Cordeiro de Deus. E essa doutrina maravilhosa que nós vamos ver o que acontece. Veja o versículo 24, mais uma vez. Então, fomos justificados gratuitamente. Aqui já é o final da história, né? É o que aconteceu no final. Nós nos tornamos justos diante de Deus, gratuitamente, porque não há absolutamente nada do que eu ou você possa fazer, por sua graça, mediante o que? A redenção, a compra. Essa é a ideia. A redenção é a compra que há simplesmente na pessoa de Cristo. Olha o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o quê? A sua justiça. E olha que interessante. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A razão da cruz, Cristo precisou morrer para manifestar a justiça de Deus. Para manifestar a justiça de Deus. Porque Deus, o que nós vimos aqui no versículo 25, deixou impune os pecados dos homens cometidos contra ele. Essa é a ideia central de Paulo nesse texto. O que ele está dizendo aqui é que Deus tratou as pessoas, principalmente aqui nesse contexto do Antigo Testamento, muito melhor do que elas mereciam. Elas pecavam contra Deus e Deus estava os tolerando, deixando impune os seus pecados. Deus estava apaziguando a sua ira sobre o seu povo por meio dos sacrifícios cerimoniais do Antigo Testamento. Era isso que ele estava fazendo. Então, se vocês olharem lá no livro de Levítico, vocês vão ver a forma como aqueles homens que pecavam contra um Deus vivo se tornavam justas diante de Deus, ou, cerimonialmente limpas diante de Deus. E tinha no Antigo Testamento, vocês vão ver lá em Levítico capítulo 16, o dia da expiação, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. E como que funcionava o dia da expiação no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, aquele que era o representante ali da nação, ele primeiro, o dia da expiação ele era dividido em duas partes. A primeira parte ele teria que oferecer um sacrifício primeiro por ele e por sua família. Isso você vai ver lá em Levítico capítulo 16. Então, ele por ser homem, por ser um pecador, mas por ser o representante da nação, ele precisa fazer o sacrifício por ele e por sua família. Então ele pega o novilho, ele se banha, ele precisa colocar os trajes ali, se trocar, colocar uma roupa especial, o linho correto, tinha toda a descrição de como teria que ser a vestimenta desse sacerdote, e ele oferecia o sacrifício por ele e por sua família.
E assim que Deus aceitava esse sacrifício, que ele matava o novilho, ele se voltava ao átrio e pegava mais 2 animais em favor do povo. Ele lançava sorte sobre aqueles 2 animais. Um daqueles animais, um novilho, um cordeiro, um bode, um deles era imolado, aí sim, para a remissão dos pecados do povo. E o outro era colocado a mão sobre ele, e numa espécie de transferência de pecados, simbolicamente, dizendo que estavam transferindo os pecados daquela nação para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era conhecido como o bode emissário, né? Ele era tirado para fora de Israel, para morrer às míngua no deserto, representando simbolicamente de que o pecado da nação estava sendo tirado do meio deles, e alguém estava sendo transferido para aquele animal, e ele estava sendo levado para fora da cidade para morrer às míngua, enquanto o outro era levado para dentro e era ali imolado como sacrifício em oferta pelos pecados da nação. Mas veja que essa expiação que nós vemos lá em Levítico capítulo 16, ela tinha um alcance extremamente limitado. Ela não oferecia uma expiação completa, porque ano após ano, era uma vez por ano, ano após ano, aquele sumo sacerdote precisava entrar diante do Santo dos Santos, ele precisava oferecer sacrifício primeiramente por ele. Na época dos Macabeus isso era tão sério, porque ele entrava com uma cordinha no pé, porque ele poderia morrer lá. E os homens não podiam entrar na presença do Senhor, então eles se atiravam, eles arrastados. E isso era limitado, porque não era perfeito, não era definitivo, não era completo. E esse sacrifício que eles faziam para Deus, matando um cordeiro ali, simbolizando um sacrifício para apaziguar a ira de Deus, ele colocando o bode emissário para que ele fosse retirado de Jerusalém ali, estava simplesmente apaziguando a ira de Deus, mas não estava aplacando a ira de Deus. Deus continuava deixando aqueles irmãos impunes pelos seus pecados. A Bíblia vai dizer que ele vinha como uma língua de fogo, né? Lambia aquele sangue, e a nação, ela tinha mais um ano de perdão de Deus. Então a expiação do Antigo Testamento não aplacava a ira de Deus. Deus continuava irado, que é o que está dizendo aqui no versículo 23. Os homens continuavam sendo impunes, e Deus continuava enviando chuva, frutificando os grãos, mandando o sol, e aqueles homens com uma total rebelião contra ele. E quando nós chegamos em Romanos, capítulo 3, que é o que nós estamos, quando Paulo vai dizer para eles, imaginem os romanos, os gregos, que nem sacrifício eles faziam. Paulo vai dizer, Deus estava tolerando o pecado de vocês, porque algo iria acontecer. Deus já estava olhando para um sacrifício perfeito, vicário e substitutivo que viria à frente, que seria o seu filho. E é por isso, que é o que ele está dizendo aqui, que Deus deixou impunes os seus pecados. Aonde está a justiça de Deus? Aí sim nós temos o problema com a justiça de Deus, porque os homens continuavam pecando e continuavam vivendo. Os homens continuavam blasfemando contra Deus, levavam lá as suas ofertas uma vez por ano de expiação, e tinham mais um ano para poder desfrutar de seus pecados. A santidade de Deus deveria consumir toda a raça humana. Deus não habita com o pecado, absolutamente não habita, e quando os homens pecam, eles deveriam ser consumidos pela glória de Deus. E Deus, quando não os pune, por isso é como se Deus estivesse dizendo àquele povo: não importa o que vocês fazem, fiquem tranquilos, vocês escarnecem com a minha glória e está tudo bem. Vocês pecam contra mim, vocês são idólatras, vocês me roubam e está tudo bem. A justiça de Deus estava em xeque porque os homens estavam sendo impunes. A justiça de Deus precisava ser justa e não estava sendo. É como se ele dissesse: vocês escarnecem contra mim, não há problema algum, amanhã eu vou fazer o sol brilhar sobre vocês e está tudo certo. Eu não me importo com a minha glória. E a grande verdade, meus irmãos, é que isso não é verdade. Sabe por que não é? Porque Deus seleciona. Deus seleciona o mais exaltado, o mais magnificente, o mais belo, precioso ser que existe no universo. Ele pega o seu filho, e o seu filho irá sentir o peso da justiça de Deus. O seu filho irá sentir as mãos pesadas de Deus, aí sim cumprindo a sua justiça.
O Filho de Deus sentirá a fúria de Deus sobre ele, sobre contra todos os seres humanos que pecam contra ele, que escarnecem contra ele. O Filho seria aquele que sentiria a ira de Deus. E Deus derrama toda a sua fúria em seu Filho, para dizer: é assim que eu me sinto quando pisoteiam na minha graça, quando pisoteiam na minha glória, quando eles escarnecem contra mim. A consequência dos pecados precisa ser a morte. Deus só estava deixando impune os pecados dos homens no Antigo Testamento, porque ele já via o sacrifício de Cristo. Ele saberia que Deus, Filho, viria e salvaria, resgataria e pagaria o preço que nós não poderíamos pagar. Uma dívida que nós não poderíamos aplacar. O sangue de bodes e de touros nunca aplacou a ira de Deus. Nunca, absolutamente nunca. Sempre Deus estava vendo o seu Filho e nunca aquele sacrifício. Aquilo estava simplesmente apaziguando, porque Deus viria à terra para salvar o seu povo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4 diz assim: ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, pois nunca pode tornar justos e perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, já não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nestes sacrifícios se faz recordação de pecados todos os anos. É uma recordação de pecados porque eles precisam voltar todos os anos para fazer esse sacrifício. E o versículo 4 vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. E sabe o que é mais maravilhoso? Em Hebreus capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Sabe o que esse texto nos diz aqui, meus irmãos? Nós vimos lá em Romanos capítulo 3, agora no versículo 24, que nós somos salvos gratuitamente por sua graça. A graça é o elemento pelo qual nós somos salvos. Mas aqui em Hebreus capítulo 2, no versículo 9, vai dizer que Cristo morreu pela graça de Deus. Enquanto para nós a graça nos traz vida, para Cristo a graça foi o elemento que permitiu ele morrer. O assunto da graça é algo muito caro para a Trindade, porque a graça foi o elemento que permitiu Cristo vir e salvar e morrer em nosso lugar. Meus irmãos, esse é o escândalo do Evangelho. O justo pelo injusto. Nós não poderíamos pagar. Nós não poderíamos pagar em Deus para que a sua glória de fato fosse revelada, para que de fato a sua justiça fosse plenamente concluída, para que assim, sim, ele sendo justo, para depois ser justificador, alguém precisa pagar por isso, e o único ser neste universo que poderia fazer isso era seu Filho. E ele pega esse ser maravilhoso, supremo, magnífico, e faz o Filho sentir a sua ira. E Deus aplaca de fato a sua ira em seu Filho. É por isso que nós não precisamos mais fazer sacrifício. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Cristo veio ao mundo e os homens o rejeitaram. Vocês se lembram que nós lemos isso? E ainda assim, nós vimos em João 17, ele orando para os seus filhos. É por isso que quando você vê Cristo na cruz, gritando: meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Pai não estava olhando para o Filho, o Pai estava olhando para mim e para você, que era para estarmos lá. O Pai estava olhando para nós, Ele não estava olhando para o seu Filho. E o seu Filho carregando todos os pecados de toda uma humanidade em seus ombros. Esse é o escândalo do Evangelho. Em Deus, por sua graça, morreu para salvar pessoas que não mereciam. Por favor, eu não posso deixar de ler esse texto. Abram, por favor, em Isaías 53.
Isaías 53, nós vamos ler esse texto maravilhoso sobre a obra perfeita de Cristo. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades, e o castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de nossa linhagem, quem dele cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, pois quem o fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, virá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra do Filho. E o que mais chama a atenção nesse texto é que vai dizer que o Deus Pai se agradou em moer o seu Filho. Quem matou o Filho não foram os judeus, não foram os gregos, os romanos, Herodes, Pilatos. Quem matou o Filho foi o Pai. O Pai agradou moer e matar o seu Filho porque Deus estava vindicando a sua justiça. Foi Deus em que pesou a mão em seu Filho e que toma do cálice da ira de Deus e disse: Senhor, por que você me abandonou? Porque Ele estava de fato olhando para nós, para que depois de sua morte Ele não olhe mais para nós, mas que Ele olhe apenas para o seu Filho. Esse é o escândalo da cruz. E neste ato de redenção, de compra, nós somos reconciliados com Deus. E Ele reconciliou consigo todas as coisas por meio do seu sacrifício. E agora, o castigo que Ele sofreu e que nos traz a paz, estava sobre os seus ombros. E é por isso que agora, se nós voltarmos lá em Romanos, capítulo 3, voltem lá, no versículo 25, nós devemos ver a consequência disso. Vamos ver veja o versículo 25. Então, foi para manifestar, no versículo 25 aí, né, na parte B, foi para manifestar a sua justiça. Deus estava sendo injusto em não matar os homens. E isso foi isso para manifestar a sua justiça na sua tolerância, deixar impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, no Filho, para Ele mesmo ser justo e justificador,
Cristo morreu para Deus. Cristo morreu para que o nome de Deus fosse limpo. Cristo morreu para que Deus fosse justo, porque agora Ele aplacou a sua ira sobre os pecadores. E agora que Ele é justo, Ele é justificador daqueles que estão em seu Filho. E nós recebemos gratuitamente por sua graça essa justiça. Essa é a obra da cruz. Se nós não prestarmos atenção, achamos que Deus, o Filho, morreu para que nós tivéssemos uma melhor qualidade de vida. Jesus morreu para que você tenha um carro novo. Jesus morreu para que você tenha uma casa nova. Jesus morreu para isso e para aquilo. E não vemos como Deus veio ao mundo para salvar o nome do seu Pai primeiro, para limpar o nome do seu Pai, que estava sendo injusto pelos pecados que eram cometidos e que não tinham aplacado a sua ira. Perceba que todos os pecados do Antigo Testamento, eles sempre estiveram nos ombros de Cristo. Romanos vai dizer, estava sendo impune, mas para manifestar a justiça no tempo presente agora. É por isso que Deus os tolerava. O sangue de touro e de bodes nunca aperfeiçoou ninguém. É sério que vocês acham que os cordeiros oferecidos no Antigo Testamento purificavam as pessoas e os salvavam? Deus sempre estava olhando para o seu Filho. O seu Filho vem e morre, limpa o nome de seu Pai, sofre toda a ira. É por isso que eu e você, não há condenação para os que estão em Cristo. É por isso que eu e você temos livre acesso a Deus, porque Ele pagou o preço que era para mim e para você pagar. E quando Ele limpa o nome de Deus, os pecados do Antigo Testamento já estavam nos ombros de Cristo. Os nossos pecados sempre estão nos ombros de Cristo, e aqueles que virão após nós sempre estarão nos ombros de Cristo. Nunca houve outro sistema de salvação. Sempre foi pela graça, mediante o sacrifício de Cristo, mas manifestado no tempo presente. Eles eram salvos no sacrifício que viria. Nós somos salvos no sacrifício que já veio, mas sempre foi o Filho. Ele era o único que poderia resolver o nosso problema. Um Deus homem que amou a morte e que por meio da graça teve a possibilidade de vir à terra para redimir e salvar os homens. E é por isso que o sangue de Cristo é tão precioso. É por isso que o sangue de Cristo não torna as pessoas salváveis, mas o sangue de Cristo salva. Não houve sequer uma gota do sangue de Cristo que foi em vão, meus irmãos. Não houve sequer uma gota do sangue de Cristo que não cumpriu o seu propósito. Deus veio, redimiu, comprou, limpou o nome do seu Pai. A sua justiça foi aplicada a nós. E agora nós temos livre acesso a Deus. E veja, fazendo essa comparação do Antigo para o Novo Testamento, nós vemos no Antigo Testamento o bode que era imolado pelo sacrifício para que a ira de Deus fosse aplacada ali, apaziguada, e nós vemos o Cristo sendo transpassado por seu Pai. Aquele cordeiro simbolizava já o que Cristo ia fazer na cruz. Não, Cristo não foi apenas o que foi imolado, que foi transpassado e que sofreu. Ele também foi aquele que tirou o pecado do mundo. Ele foi as duas ofertas. João, quando vê ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O emissário, quando ele é pego, quando ele é preso, ele é retirado dos muros de Jerusalém. Cristo ele morre fora da cidade, apontando que aquele cordeiro também emissário estava sobre ele. Ele estava levando sobre si os pecados de toda a nação, de todos os povos, tirando do arraial, tirando do meio do povo e levando sobre si os seus pecados. Mas ele não foi apenas oferta. O sacerdote tinha que entrar por meio de um sangue onde ele oferecia os pecados. Cristo entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue, uma vez, para nunca mais precisar ser feito. Ele foi a oferta e ele é o sacerdote. Ele é aquele que entrou no Santo dos Santos e com o seu sacrifício perfeito, eficaz e substitutivo, não precisa ver absolutamente mais nada. Os homens precisavam, ano após ano, fazer esse sacrifício, uma vez por todas, e vai dizer Hebreus. Ele entrou, conquistando perpetuamente a nossa salvação. E o véu do Santo dos Santos se rasga. E agora eu e você temos livre acesso a Deus por meio do sacrifício de seu Filho. Tudo apontava para Cristo. Tudo, absolutamente tudo apontava para Cristo. É por isso que nós hoje conseguimos chegar diante de Deus, confiadamente diante do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e tempo oportuno. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele é a oferta e ele é o sacerdote. Isso é maravilhoso. E a cédula, que nos era contrária, como vimos em Colossenses,
A lei que nos acusava, você não pode fazer, você não consegue, você precisa morrer, você é injusto, tá vendo? A lei vai dizer não faça, não faça, não faça, e você faz, você precisa morrer. A lei nos acusava, e nesse momento onde ele está com os braços abertos na cruz, Colossenses vai dizer que ele pega essa cédula que nos era contrária à lei, ele crava na cruz. E agora nós temos livre acesso a Deus. É por isso, meus irmãos, que nós só vivemos para a glória do Senhor. Nós somos agraciados pelo seu sacrifício, pela sua obra. É por isso que nós vivemos para Ele. É por isso que nós não levamos o cristianismo de qualquer forma. É por isso que é tão sério este momento que nós temos aqui hoje, de cearmos e participarmos do seu corpo e do seu sangue, e que custou tanto para o seu Filho. Deus se agradou no erro para que nós pudéssemos ser justos. Essa semana eu estava meditando na história de Isaac e Abraão. Isaac diz: pai, cadê o cordeiro que precisaria ser sacrificado? E ele iria matar o seu filho. Ele levanta o cutelo para matar o seu filho. O anjo diz: não precisa, já existe um cordeiro lá. E ele foi poupado. Mas o nosso Senhor não foi poupado. Ele estava lá. O Deus Pai pega o cutelo e o atravessa. E só assim nós conseguiremos, de fato, sermos salvos. Não existia outra opção, não tinha outro caminho. Não existia outra forma a não ser Deus morrer em nosso favor. 1 Pedro, capítulo 1, por favor, abram esse texto, nós já estamos caminhando no fim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes em fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhes deu a glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis que Ele vos comprou, mas com seu precioso sangue, perfeito, sem mácula. E sabe o que é mais maravilhoso disso? É que Deus, Filho, quando Ele faz essa oferta, com seu precioso sangue perfeito, Deus recebe isso. Deus sim aplacou a sua ira sobre seu Filho, Ele recebe seu Filho e Ele o ressuscitou dentre os mortos. Ele morre, mas não está mais lá. Ele morre, mas no terceiro dia, Deus o ressuscita. Ele morre para satisfazer a ira de Deus, para tornar o nome de Deus justo. E agora nós que estamos em seu sacrifício, porque o Pai já pegou os seus filhos e já deu a Cristo para que Ele morresse. Agora que estamos nele, essa justiça é imputada sobre nós. Mas ao terceiro dia, o sol nasce diferente, né, meus irmãos? Os pássaros cantam, as águas se mexem, porque o Cordeiro de Deus abre os olhos. E Deus o ressuscita dentre os mortos. Ele morre para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. O último texto que quero ler para os irmãos, por favor, Apocalipse, capítulo 5. João está diante de uma cena no céu. Ele vê o livro, veja, Apocalipse capítulo 5, veja o versículo 1, para que nós tenhamos o contexto. João diz assim: e vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, com o livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos.
E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Veja o versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes mortos, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quando o Cordeiro de Deus chega e João vê, todos se prostram, com harpas, orações, veja, música e oração, e eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és tu de abrir os 7 selos, porque tu compraste para Deus povos de toda tribo, língua e nação. A Deus, meus irmãos, seja todo louvor, toda honra, toda glória. Que neste momento de ceia nós possamos fazer memória de sua morte, de seu sacrifício, por ter nos salvado do inferno, por ter nos resgatado e hoje temos livre acesso com Deus. Mas não nos esquecendo que ao 3º dia Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas, porque aprove a Deus que nele resiste toda a plenitude. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nunca nos acostumarmos com o escândalo da cruz, que é um Deus santo, perfeito, justo, eterno, salvar pecadores miseráveis. Não há mérito em nós, Senhor, e nós só nos agraciamos, nos beneficiamos do teu amor, Senhor. Nos ajude a vivermos para ti, porque tudo que temos foi conquistado pelos teus méritos, Senhor. Obrigado porque no momento da cruz o Senhor não olhou ao seu filho, o Senhor não o poupou porque o Senhor estava olhando para nós, para que agora o Senhor não olhe para nós, mas olhe para Ele, e que através dele que nós estamos salvos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado porque sem ti nós não somos nada. Nos ajude a glorificarmos o Senhor com as nossas vidas e fazermos tudo para que o Senhor receba a glória. Em nome de Jesus. Amém.